Hoje, pessoal, unidade 4.2, né? Avaliação do paciente reumático. Hoje vocês vão entender como foi importante nós termos feito aqueles seminários na aula passada, esmiuçando um pouco mais sobre as patologias, para a gente começar a tentar já encaixar todo aquele conhecimento que a gente teve dos seminários hoje dentro da avaliação. Vocês vão perceber como que o início de uma avaliação, a gente já vai matando, né, algumas charadas do paciente, né? Conforme ele vai contando, às vezes ele nem falou ainda o diagnóstico, mas pelo que ele conta, você já se liga conecta, né, as informações com o seu conhecimento e você já vai tendo uma noção daquilo que você vai encontrar nesse paciente. E é por isso que é importante a gente ter esse conhecimento prévio sobre as patologias para depois a gente enxergar o paciente de uma forma melhor e também saber explicar para ele o que está acontecendo, tá? Em alguns momentos a gente já falou sobre essa importância da acolhida, né, do profissional com o paciente, e esse momento da avaliação é o momento que a gente pega o paciente, né? É onde a gente consegue conquistá-lo para o tratamento, para que ele sinta confiança em você, para que ele entenda o quanto é importante o tratamento para ele, para que ele siga de forma correta, né? Nenhum tratamento tem sucesso se só o profissional for bom, né? O paciente também tem que colaborar com esse tratamento e se sentir engajado naquilo que ele está fazendo, porque senão não faz efeito, né? Às vezes ele vai a contragosto ou sem acreditar muito no fisioterapeuta, e aí nada que você faça vai surgir efeito, tá? Então, acho que o primeiro ponto é o paciente confiar no seu trabalho, tá? Às vezes ele pode sentir até algum desconforto, alguma coisa, mas ele confia que você está fazendo algo correto e ele vai adiante no tratamento com você, tá? Hoje no, hoje não, desculpa. No término da aula de hoje, eu vou colocar uma proposta para vocês para a aula que vem, para a elaboração do tratamento, né? Que o último conteúdo desse livro vai ser o tratamento desse paciente reumático. E eu vou passar para vocês 2 casos clínicos de pacientes com lúpus, tá? Eu colhi alguns depoimentos, de uma paciente eu consegui colher as imagens e eu vou editar tudo e na semana que vem a gente vai fazer em sala isso, durante a aula, a elaboração do tratamento para essas 2 pacientes reais, tá? Que são casos clínicos que eu vou colocar para vocês ouvirem o áudio, verem os vídeos que eu gravei, para a gente raciocinar juntos como a gente faria esse tratamento, tá? Mas vamos lá. Antes de tratar, nós precisamos avaliar estes pacientes, certo? Então, toda e qualquer ficha de avaliação, né? Ela inicia lá com a nossa anamnese, né? Essa anamnese, a gente vai colher todo o histórico do paciente. Inicialmente, quando a gente está lá colhendo qual o seu nome, qual a sua idade, né? Etnia, profissão, classe social, às vezes a gente esquece não. A gente não se atenta que isso já é parte da sua avaliação, não é um mero preenchimento de cabeçalho de ficha, né? Já a gente vai falar isso mais detalhadamente, que dentro desses itens da identificação, a gente já vai conseguindo colocar esse paciente e encaixando e classificando ele na possibilidade de ter alguma coisa, tá? Depois, queixa principal, os sintomas como dor, calor, rubor e crepitação articular, história clínica da moléstia atual, interrogatório complementar, antecedentes pessoais e familiares, onde a gente vai investigar a possibilidade dessa doença ter um fator genético, né? Então, de forma mais detalhada, agora eu gostaria que vocês participassem
ligando o microfone de vocês para participar. Pode falar, Wesley. Só informar que tem gente tentando entrar na aula e não está conseguindo acessar, tá? Bom, eles mandaram aqui no grupo. Acho que é melhor esperar um pouquinho, né? Professora, Oi. eu tentei entrar pelo link do portal e não estava dando certo. Aí eu entrei pelo link do WhatsApp e deu certo. Vou mandar aqui o André me mandou no privado aqui. Quem está reclamando para vocês, tenta mandar aquele link de novo, então. Eu tentei entrar 3 vezes, daí agora que eu consegui, mas eu tive que sair e voltar novamente. Esse vem sendo o recurso que a gente tem, né? Tem que ir tentando entrar e sair algumas vezes. Tem que ter paciência. Vamos lá. Então, idade, pessoal. Você colheu o item idade do paciente. Perguntou o nome, perguntou a idade. O que a idade quer dizer? O que a gente já começa a identificar pela idade? 72 anos. É porque normalmente quem é mais predisposto a ter essas patologias são pessoas de mais idade, né? Nem todas, né? Depende, né? Por exemplo, se tem aí um exemplo de patologia que acomete mais idoso. Charliano, pode falar. Eu peguei o bonde andando, prof. É a patologia que a gente estudou na aula passada, que a gente apresentou do seminário, que a senhora está falando aí dessas identificações? Como um todo, sobre as doenças reumatológicas, né? Tá. Por exemplo, se você começou a A avaliar o paciente... reumatológica, a gente já nasce com ela, prof. Então, já não tem idade, né? Então... Mas a manifestação clínica dela, Débora, por mais que sejam fatores genéticos, a manifestação dela difere de idade, né? E eu quero que você se atente... né? Escuta só, Débora. Vamos tentar tirar esse conceito seu de reumatológico ser algo, doença do sangue, aquele conceito antigo, tá? Lembra que reumatologia é toda e qualquer patologia que acometa o sistema, o aparelho locomotor, certo? Essas patologias, elas podem ter o caráter genético, mas elas também podem ter sido adquiridas, tudo bem? Devido a um trauma, devido ao mau uso, tá? Tanto que a gente citou lá na aula passada, né? A síndrome do túnel do carpo, as tendinites, as próprias hérnias de disco também são consideradas reumatológicas, tá? A artrose, tá? Então, não é aquele reumatismo do sangue, tá? Vamos tentar quebrar esse conceito antigo, tá? Então por mais que a pessoa... Pode falar. Então, ela tem, assim, tipo, um motivo, né? Por que acometeu ela, né? A gente tem que buscar isso, né? Pode ter um motivo traumático, né? Bateu, fez um esforço repetitivo, fez uma cirurgia, ou pode ter sim esse caráter genético, mas que ele tá quietinho. E enquanto você não tem uma queda de imunidade, um estresse emocional, não passa por uma cirurgia, você não manifesta a doença, tá? Mas ela é todo esse caráter do sistema locomotor, de patologias que acometem o sistema locomotor, tá? Então vamos pensar. Entendi. Quais das doenças que a gente falou, por exemplo, se você pega uma criança, o que é mais comum em criança do caráter reumatológico?
Isso veio no livro da unidade agora, da 4.2. Repete a pergunta, por favor, professor. Quais as patologias mais comuns em crianças do caráter reumatológico? Das que a gente estudou, né? Desde que começou a falar dessa unidade 4. Ninguém se lembra? Professora, Oi. febre reumática é uma? Isso. A febre reumática, né? Ela acomete mais crianças do que adultos. E a principal consequência, sequela dela é a cardite, né? A inflamação do tecido do miocárdio, levando a sequelas cardíacas na criança, tá? É uma das patologias que a gente falou lá na primeira aula, tá no livro de vocês. E depois falando de pessoas mais velhas, idosos, por exemplo, acima de 60 anos. Pegou a avaliação, viu que tem mais de 60 anos. Quais as patologias que ele pode manifestar? Artrite, reumatismo, osteoporose também, né? O que é reumatismo, Wesley? Reumatismo é inflamação Artrite? Reumatismo é inflamação nas articulações, né? Lembra que a gente não usa mais esse termo, né? Reumatismo. Acabei de explicar sobre isso. Tem a doença reumatismo, reumatológico, né? O fator reumatológico são patologias que atingem o sistema locomotor. Exemplos de patologias reumatológicas: artrite reumatoide, a osteoporose, como você disse, a osteoartrose, a Gota, osteoporose, lúpus. gota, lúpus, né? Artrite Eu ia dar psoriásica. Eu achei graça, falei, a professora acabou de explicar para mim agora que não tem reumatismo, mas A gente tem É que ficar verdade. atento. Hã? é que a gente tá Ansiedade tão... de falar. Mas Mas é verdade, é difícil mesmo a gente tirar esses termos, né? Eu lembro até hoje que eu errei numa prova da faculdade no primeiro semestre sobre patela, localização da patela, porque meu pai fala patela, escápula, né? Mas ele não fala nem patela, ele fala paleta, né? Aí tava perguntando uma questão onde que era a patela, a localização da patela. Aí eu marquei totalmente errado, eu falei, não, meu pai fala que patela é aqui, né? E aí a gente cria essas conexões, então até quebrar esses paradigmas que a gente tem, vai um tempo, né? Mas, mais uma vez frisando, reumatismo não existe uma doença reumatismo, né? Aquele termo de reumatismo do sangue, são as patologias que acometem o aparelho locomotor, que às vezes não tem uma causa aguda para elas se manifestarem. Elas se manifestam de uma forma mais progressiva, mais lenta, certo? Podem ter um evento traumático, mas geralmente elas têm mais esse caráter genético. E o período em que elas vão se manifestar que vai diferir de uma para outra. Febre reumática, geralmente, mais em crianças, osteoporose, como vocês disseram, osteoartrose, mais em idosos, tudo bem? São alguns exemplos. Depois, pensando em lúpus, artrite reumatoide, a psoríase, elas são patologias que acometem mais jovens, adultos jovens, né? 20, 30 anos, para ter essa manifestação, geralmente nessa faixa etária, tá?
Alguns mais tardios, outros mais precoces, como em todas as patologias. E depois sobre o gênero, né? Feminino ou masculino. O que acomete mais os homens e o que acometem mais as mulheres, pessoal? Eu falo, prof. A doença, prof, que acomete mais homens e mulheres, é isso? Oi? Não te ouvi. A senhora está perguntando as doenças que acometem mais em homens e mulheres, é isso? Isso. Tá, então, no livro está falando que a lúpus, né, que acomete mais em homens, não, e mais em mulheres, ver aqui. A lúpus, ele eritematoso, sistêmico, artrite. A artrite afeta mais as mulheres do que os homens. Uhum. Tem algumas que acometem mais mulheres devido aos hormônios, né, prof? Alteração hormonal. Uhum. Como a qual? Osteoporose, por exemplo. Osteoporose. Osteoartrite, artrite, osteoporose. Uhum. Então, a osteoporose, o lúpus, a artrite são alguns exemplos de patologias que acometem mais as mulheres, né? E os homens? Qual a patologia que acomete mais os homens? A espondilite? Espondilite anquilosante é uma delas, né? E qual mais? A gota. A gota úrica, né? Que nós já havíamos falado na última aula também, tá? Então vamos lá. Falando já de etnia, né? Entre brancos e negros. O que é mais comum em branco? O que é mais comum em negro? Eu falava, Doença de pele, mais comum em branco. A manifestação na pele? Eu penso que sim, alguma coisa assim ligada a osteoporose é mais frequente nos brancos. A osteoporose é mais comum nos brancos. Seu áudio está cortando bastante, Cristiane. Então, a osteoporose já foi citada algumas vezes aqui, né? Então, a gente já falou lá da osteoporose na idade acima de 60 anos, no gênero, em mulheres, na etnia, em brancos, né? Então, se chegou no seu consultório uma paciente, uma mulher com mais de 60 anos e branca, por mais que ela não tenha queixa, ela procure por outra coisa, você já sabe que ela é uma paciente mais propensa a ter osteoporose, certo? Então, você já vai começar um tratamento ou preventivo ou já de ou reabilitação mesmo, porque ela pode ser que ela já tenha, então, esse diagnóstico. Tá ok? E depois dos negros, entre os negros, uma das patologias mais comuns é o lúpus, tá? Vocês vão observar aí na literatura essa manifestação do lúpus mais comum entre os negros. Lúpus é aquele que ele vai ficando tudo branquinho? Não, que fica todo branquinho é o vitiligo. Vitiligo. O lúpus é o que fica com a asa de borboleta no rosto. Lúpus é o que tem a mancha que afeta a narina, assim, e pega a parte da bochecha, como se fosse uma asa de uma borboleta.
o exantema malar. Mas vamos lá, ou rash malar. Profissão. O que profissão tem a ver com o paciente? Por exemplo, se você começou a avaliar e a pessoa disse que ele é um pedreiro. O que você imagina que ele vai... É um serviço forçado, né? Sol, calor. E outra, dependendo Doença inflamatória muscular. e da profissão do paciente, ele pode ter LER, por ser um serviço repetitivo. Uhum. É mais ou menos esse raciocínio, né? Ele falou a profissão, a gente já pede a profissão por conta disso, né? Você já vai imaginar o que ele faz o dia todo, né? Qual postura que ele fica. Então, em cima daquilo, você já vai tendo uma noção daquilo que você vai encontrar, né? Então, um pedreiro que carrega muito peso, que provavelmente carrega esse peso de forma inadequada, as chances dele ter algum comprometimento lombar e na coluna como um todo é maior, lombar, joelhos, né? Que geralmente são mais comprometidos. A Aline citou sobre a LER, né? Quem digita muito, quem trabalha numa indústria, por exemplo, com movimentos repetitivos, ou trabalha em lojas, por exemplo, pendurando roupa o dia todo, né, empacotando roupas, enfim. A gente tem que entrar. Perguntou a profissão, ficou uma profissão meio genérica, exemplo, serviços gerais. Às vezes a pessoa fala, serviços gerais. Aí vai perguntar, mas o que a senhora faz? Aí eu só faço o café. Então, peraí, serviços gerais eu estava imaginando a senhora torcendo pano, varrendo, limpando o chão. Não, você só faz café. Então, é diferente, tá? Então, é sempre importante a gente detalhar um pouco a parte da função, né? Geralmente na ficha de avaliação a gente coloca a profissão e depois o cargo, né? O cargo ou função do lado. Porque às vezes ele é engenheiro agrônomo e a função é outra totalmente aleatória, administrativo, né? Então ele não vai a campo, não tem algo mais ativo. Classe social, o que isso tem a ver, gente? Com patologia. Meio que a pessoa vive, morar. Sim, o meio onde a pessoa vive, tem desde saneamento básico até mesmo o grau de instrução que às vezes as pessoas de classe mais inferior não têm acesso a uma educação de qualidade, a informações, né? Questões de asepsia, saber como se cuidar e principalmente o local onde mora, né? Que a maioria das vezes não tem saneamento básico, não tem uma coleta de lixo, fica exposto a tudo, né? Esgoto a céu aberto e tudo mais. Ô, prof, uma coisa que influencia também é a locomoção do paciente. Às vezes, vou ir para fisioterapia, estou com um problema na coluna, mas eu não tenho condições de ir de carro. Eu acabo indo de bicicleta ou de ônibus, do ônibus lotado, tem que ir em pé. Nossa, isso era muito comum, Aline, quando eu trabalhei em Cuiabá, paciente com algum comprometimento de coluna vertebral chegava péssimo na sessão, porque para chegar até a fisioterapia, pegava 2 ônibus lotado, vinha tremendo, vinha em pé, um empurra. Aí a pessoa já tem a patologia, ela chegava pior ainda. E talvez, por mais que a gente melhorasse durante a sessão, na volta eu já sabia que ele ia ter que passar por tudo aquilo de novo, né? E aí a pessoa acaba desanimando de fazer o tratamento por conta desse deslocamento, tá? Eu tive um paciente falar. paciente no centro de reabilitação também, que eu só fiz um único atendimento, só o primeiro dia mesmo, só para preencher a ficha, né? Fiz um pouco
de fisioterapia para alívio do quadro álgico que ele estava, mas foi só o primeiro dia também. Passei a estágio todinho sem atender 2 pacientes, na verdade, porque foi bem quando o transporte público Cancelou. cancelou, né? Daí ainda cheguei a ligar para eles, ver se não tinha outro meio para eles ir, eles falaram que não, e acabou desistindo, né? É, exatamente isso. E outra coisa que você citou foi sobre a educação e saúde, né? Sobre informação. O paciente, quando ele tem um grau de instrução maior, ele está mais atento ao jornal, ele entende melhor a informação que vem, né? A informação que ele recebe. Por exemplo, agora, na época da pandemia, né? Cada um, de acordo com o seu grau de escolaridade, teve uma facilidade maior ou menor para compreender essa gama de informações que a gente recebeu. Por que que eu tenho que lavar minha mão? Por que que eu tenho que usar máscara? Né? Por que que eu não posso ficar conversando próximo de uma pessoa? Por que disso tudo, né? Porque quando eu entendo o porquê, o contexto de tudo, você se torna mais protagonista daquilo, né? Você entende por que que tem que fazer e você faz. Agora, quem não compreende tudo isso que está acontecendo, que acha que é só um golpe de Estado, que é a lei da conspiração, né? Que é alguém que não quer deixar ele trabalhar, não adere às novas orientações, entendeu? E também não compreende tudo que está acontecendo e a importância de simples gestos de higiene que já deveriam existir, né? Convenhamos, são fundamentais para resguardar a saúde não só dele, mas como de um bem comum da sociedade, né? E quando a gente fala de classe social também, eu preciso entender o que eu vou prescrever para esse paciente, porque às vezes fala assim, seria ótimo se ele fizesse esses exercícios em casa também. Aí você fala, você compra uma bola suíça. Não tem condições de comprar uma bola suíça ou uma faixa elástica, né? Então, são contextos que vão mudar a forma como a gente vai conduzir o tratamento com esse paciente. Esse paciente eu vou ter que ter um tipo de vocabulário diferente pelo grau de escolaridade, né? Eu vou ter que ter uma orientação para ele fazer em casa diferente, porque a pessoa trabalha o dia todo, enfim, não vai ter tempo para fazer aquilo, então seja mais sucinto na sua orientação. Se você queria que ele fizesse, sei lá, 10 exercícios, vamos colocar para ele fazer 3, né? Porque eu tenho certeza que daí ele vai fazer esses 3 exercícios. Enfim, a gente tentar ir ajustando isso de acordo com a realidade do paciente e também entender que isso eu vou precisar ter uma outra estratégia para educar esse paciente em saúde. Porque, por exemplo, se ele não sabe ler, não adianta eu entregar uma cartilha para ele, né? Ele não vai entender aquilo. Então, eu vou ter que usar outras estratégias para educá-lo em saúde, para que ele compreenda a importância do tratamento. Aline, queria falar? Sim, prof. Não. Eu ia falar bem isso, da importância, até porque às vezes o tratamento está correto que você faz na clínica, só que daí ele chega em casa, vai fazer o tratamento, vai fazer, no caso, as orientações e faz de qualquer maneira e acaba piorando a situação. Professora, a gente pode ter auxílio de parente desses pacientes para estar ajudando na questão do auxílio na hora de passar os exercícios para fazer em casa? Pode. Até nesse período de pandemia, pessoal, as teleconsultas, né, que foram liberadas, elas exigem ainda mais que a gente tenha um familiar por perto, né? Um familiar que tenha mais facilidade com o uso do celular, com o uso do computador, para auxiliar nesse contato com o paciente, né? E também eu vou ter que orientar essa pessoa, esse familiar que vai ficar com o paciente para
monitorar esses exercícios, né, para saber se ele está fazendo certo ou errado. E é extremamente importante essa colaboração do familiar, não só na comunicação, como nas orientações para fazer em casa, tá? Mas vamos lá. Depois de classe social, o próximo item é o local onde ele mora, onde ele já morou. O que isso tem a ver, pessoal? Eu saber onde ele mora e onde ele já morou. Aí, no caso, tanto onde ele mora quando já morou, às vezes ele pode ter morado em algum local que pode ter tido um episódio de edemia ou epidemia, tipo febre amarela, malária, dengue. Né? Às vezes ele veio de algum local, né? Às vezes ele pode ter contraído, mas não se manifestou nele, né? No momento que foi contraído, pode estar se manifestando agora, né? Ou só uma sequela, né? Isso mesmo. A gente entender se ele teve contato, se ele veio de alguma região endêmica, né? De algum tipo de patologia. O livro citou chagas, malária, dengue, né? Mas esquece da danada da hanseníase, né, gente? Hanseníase é uma patologia que é disseminada, Mato Grosso tá cheio, né? As pessoas não sabem identificar. E quando eu pego um paciente com uma classe social baixa, que vive numa casa, por exemplo, pergunta quantas pessoas moram na sua casa, né? Geralmente nessas casas pequenas com 10 pessoas morando no mesmo lugar, né? Então é um aglomerado de pessoas. A chance de transmissão de doenças é muito maior, né? Regiões sem saneamento básico, né? Sem coleta de lixo, também aumenta as chances da hanseníase, que vai dar manifestações do aparelho locomotor também, mas aí eu tenho um fator, o indivíduo tem o fator da bactéria, né, do bacilo de Hans, que está provocando o acometimento locomotor. Então, ela não entra como uma doença reumatológica, tá? Vamos lá. Ainda assim, do local onde mora em especial, é importante a gente ter uma noção de bairro também, na cidade onde você estiver atendendo. Para você, por exemplo, prescrever uma caminhada para um paciente que mora, não sei, passei por um bairro aqui esse final de semana ali por perto do Buritis. É um bairro novo, cheio de ruas novas, mas extremamente esburacado, né? Aí a pessoa mora ali. E aí você vai pedir para ela fazer uma caminhada no final do dia e a pessoa tem artrose, né? Ou tem osteoporose e você quer passar uma caminhada. Cheio de buraco, terreno extremamente irregular, né? Como que ela vai fazer caminhada ali no bairro? Vai ser mais complicado, né? A chance dela, se for um paciente idoso, de evoluir para queda, maior ainda, né? Então a gente precisa perguntar onde esse paciente mora para também saber quais as orientações que eu vou fazer e pensar, eu vou pedir para ele caminhar, onde que ele vai caminhar, né? No bairro dele, na rua dele, tem condições dele ir? Então, isso tudo a gente precisa perguntar, tá? Vamos lá. Depois, o próximo item, a gente coloca aqui a queixa principal, né? Então, a queixa principal é: o que levou o paciente a procurar a consulta? O que mais incomoda esse paciente a ponto dele procurar a fisioterapia, né? Então, essa é a queixa principal. O que mais te incomoda hoje? Ele vai responder. E aí eu queria que vocês pensassem, diante daquelas patologias que vocês apresentaram, como que vai chegar um paciente com alguma patologia reumatológica para vocês? O que seria a queixa principal desse paciente? O nosso seria dor no ombro, né? Seria a questão do quadro álgico, né? Dor, né?
a queixa principal desses pacientes provavelmente vai ser dor, né? Dor no ombro, no quadril, no joelho, onde a doença se manifestar, né? Mas vamos lá. Essa dor, quando a gente vai avaliar a dor, ela vem sendo, a dor é um assunto que vem crescendo, né? Se vocês colocarem sobre dor, hoje já tem um médico da dor, né? Porque a gente tem que entender a dor como um sintoma de múltiplas causas, né? Tem a causa emocional, tem, mas tem também a causa mecânica, a causa, o fator trabalho que envolve a dor, né? O ato doméstico, familiar, que vai descrever essa dor de um jeito ou de outro. Cada um tem uma visão, uma sensação da dor diferente do outro, né? E a gente nunca pode subestimar isso, tá? E nunca correlacionar tanto a dor com imagens, né? A gente pega uma imagem com uma hérnia de disco horrorosa e você pergunta para o paciente qual o seu nível de dor de 0 a 10, ele vai falar 3. Poxa, você se assusta com a imagem, mas a clínica do paciente tá ótimo, certo? Então, nunca prender isso, né? E nunca colocar o paciente com medo diante de uma imagem, porque isso piora. Fala assim, olha aqui o jeito que tá a sua coluna, nossa, o senhor deve estar com muita dor mesmo. O cara nem tava com dor, começa a ter, né? Porque você fez um carnaval em cima de algo que não merecia tanto alarde. Tudo bem? Oi. Prof. Pode Tem falar. aqueles pacientes também que tem, tipo, aquela dor meio psicológica também. Tipo, porque você pergunta qual que é o nível de dor dele de 1 a 10, né? E aí, tipo, você vai ver a patologia do paciente e ele fala que todo dia tá com um nível 8, nível 9. Tipo, eu como fisioterapeuta sempre me assusto, porque, tipo, é um nível muito alto de dor. Uhum. Então, E aí, o que a gente faz nesse caso? por isso que eu estava dizendo que esse múltiplos fatores que envolvem a dor, né? Por isso que a gente precisa trabalhar com a equipe multidisciplinar, né? Até que ponto é o fator mecânico que está gerando a dor, né? Isso tudo a gente precisa ponderar, mas a gente nunca pode subestimar e falar assim, esse cara tá com uma dor psicológica, eu não tenho o que fazer com ele, né? Não, é você dar importância, sim, para aquilo e tratá-lo como tal. Falar assim, olha, tudo que eu estou fazendo aqui tende a surgir muito efeito em você, tudo bem? Mas eu acho que além da fisioterapia, seria interessante o senhor fazer um acompanhamento também com o psicólogo para ajudar a ter uma melhor, encarar melhor esse período, encarar melhor o tratamento, para que isso fique mais leve para o senhor, né? De um jeitinho mais tranquilo, porque a gente ainda sabe que existe esse preconceito com o psicólogo, né? Fala que vai para o psicólogo, não sou doido, né? Para ir. Então existe esse preconceito. Então a gente tentando ir de pouquinho e ganhando esse paciente, introduzindo também ele em outras terapias quando necessário, tá? O paciente reumatológico, ele geralmente é um poliqueixoso, que a gente fala. Ele tem várias queixas, dói tudo, né? Dói. E aí, como que eu vou conduzir o meu tratamento com um paciente poliqueixoso, pessoal? O que eu faço com um paciente que reclama de dor em tudo? Está falando da questão das condutas e do objetivo? Isso, na conduta. Na conduta, primeiro vai tratar a questão álgica, né? Para depois começar. Então, mas ele tem dor em tudo. Dor em tudo.
eu perguntaria no momento que mais, qual é o local dele onde mais ele está se queixando, que ele mais sente mais dor, e começaria pelo local onde ele relatar a maior dor, eu acho. Isso. Ou você começa por aquele que ele tem mais dor no momento, e se ele não consegue eleger um ponto que ele sinta mais dor, você escolhe, dentro da sua avaliação, você escolhe não, você vai eleger o ponto que, na sua opinião, é aquele que está desencadeando maiores disfunções, né? Eu sinto que é aqui a lombar. A lombar é que está desencadeando todo esse quadro nele, né? Então, você elege esse ponto e começa por ela, tudo bem? Porque não tem como você trabalhar todas as articulações em uma sessão só, pensando em analgesia, né? Em técnicas analgésicas de eletro, porque se a gente se prender a eletro, não tem tempo que dure para um paciente reumatológico que tem dor em tudo, né? Ou você tem lá 5, 6 aparelhos para colocar eletrodo em tudo. Mas, enfim, no paciente poliqueixoso, a gente vai ter que eleger o ponto que tem mais dor. E lembrando que exercício também é uma terapia analgésica, né? E o exercício, a cinesioterapia bem orientada, traz vários benefícios para esse paciente, tá? Mas vamos lá, vamos investigar mais sobre a dor. A dor, ela pode ser classificada de acordo com... Pode ser não. A gente precisa delimitar qual que é o local de dor, a intensidade que ela ocorre, a periodicidade. É mais de manhã, depois do almoço, é à noite, é quando eu fico deitada, ou é quando eu caminho, é quando eu agacho, né? A maneira como ela se apresenta, se ela se apresenta de forma súbita ou ela é progressiva. A presença de radiação, se dói só no local, uma dor pontual, ou uma dor que começa e se irradia, né? Se espalha. A dor que anda, né? Começou no ombro, agora tá doendo na mão. Ou começou no quadril e agora tá doendo no joelho, né? Começa no quadril e desce para a perna, tá? Então, características de radiação. Nessa investigação ainda vou perguntar o que piora ou o que melhora, né? Fica pior em pé ou deitado, sentado ou andando, né? Então, eu vou procurar saber o que piora e também o que melhora essa dor. Qual que é a posição que o paciente adota para alívio da dor, tá? Os sinais associados, quando eu começo a ter dor, tem, por exemplo, o paciente que tem já uma patologia do sistema nervoso, algum transtorno emocional, por exemplo, uma síndrome do pânico. Quando ele sente uma dor, ele pode desencadear, ser um cadeado para ele ter uma crise de pânico, tudo bem? Então, o que está associado com essa dor, né? Ele tem, quando ele tem dor, ele tem, geralmente porque ele passou num dia estressante e aí ele começa a desencadear o quadro. Quando ele usa salto alto, ou quando ela carrega muito peso, ou quando ela fica muito tempo em pé. O que está associado a isso? E quando vem essa dor? Ela vem também com vermelhidão? Ela vem com edema? Ela vem com formigamento, dormência? Como que é essa manifestação, tá? Tradicionalmente, nós temos essa escala de 0 a 10 para avaliar a intensidade da dor, tá? Eu posso simplesmente perguntar para o paciente de 0 a 10 quanto que é a sua dor hoje, agora, né? Ou mostrar para ele essa reguinha e aí ele pode assinalar dentro, associando aí cores e expressões faciais, né? Que tem na tabelinha, nessa régua que eu coloquei aqui para vocês, quanto que é a dor dele, tá? Mas, fora essa escala de 0 a 10, como que vocês acham que é uma outra forma que a gente poderia usar para avaliar a dor num paciente reumatológico?
pedir para ele descrever como que é a dor. Descrever como é a dor. Isso é importante para a gente não ficar induzindo resposta, né? Formiga, lateja, né? Fala para mim com as suas palavras como que é a sua dor, né? Dê uma característica para sua dor. O que mais? Como que a gente pode avaliar para eu dizer, por exemplo, porque isso a gente tem que adotar, né? Uma avaliação pré e pós atendimento. Você vai se prender a um fator. Ah, eu quero melhorar isso. Então, por exemplo, eu quero avaliar a dor dele agora. Vamos falar aqui da escala de Eva. De 0 a 10, quanto que tá agora? No início da sessão, 9. Quando acabar a sessão, você pergunta de novo. Quanto que tá de 0 a 10 a sua dor? Aí você vai avaliar se melhorou ou se piorou. Mas além desse, de 0 a 10, como mais que eu posso avaliar a dor no paciente? Pela expressão facial dele. Pela expressão facial. E aí é algo que você anota, né? E durante... Ah, tá, mas a senhora está perguntando para o paciente, se no caso do paciente escrever, ou a gente também, porque se for pelo paciente seria essa escala, né? E para ele descrever como que é a dor, se for pela gente durante a execução dos exercícios que a gente está passando para ele, se usa muita musculatura acessória, se ele tenta compensar o movimento com os outros membros do corpo, e a expressão facial também, né? Para a gente observar, né? Isso. São outras formas, né? O que mais, pessoal? Que ideia que vocês dão? Por exemplo, um paciente que chega com dor no ombro. Que ele consegue... Tem restrição Pela de palpação, mobilidade. prof, e a mobilização do ombro do paciente para ver até onde ele consegue fazer uma flexão, Isso, palpar, observar qual que é a amplitude de movimento dele, por exemplo, no início, e no final da sessão ver se ele consegue, se você conseguiu evoluir em alguma coisa, né? Nessa seu critério de avaliação, tá? Então, além das escalas de 0 a 10, a gente pode avaliar diante de atividades funcionais, por exemplo. Ele tá com dor no joelho, por exemplo, dificuldade para levantar, certo? Então, no início da sessão, você pede, por exemplo, quantas vezes você consegue dobrar e esticar o seu joelho direito. E dentro de 30 segundos. Aí você pede para o paciente e você conta. E no final da sessão, você repete o teste e vê se isso melhorou, se teve dor, se teve crepitação, se ele consegue fazer agora, né? Talvez no início ele não conseguisse. Enfim, são formas que a gente tem para avaliar a evolução do paciente e a evolução dessa dor, né? É uma dor que doeu mais quando ele foi para casa, porque enquanto ele estava em movimento não doía, né? São todos esses fatores que vão se encaixar aqui. Depois o livro de vocês trouxe algumas características desses sinais que o paciente pode apresentar, e eu separei eles em forma de tabela aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar, tá? Calor, rubor, edema, crepitação, né? Alguns desses sinais clínicos que o paciente pode apresentar. Diante desses sinais, pensando no calor e rubor, se for um calor e um rubor de baixa intensidade, ele é mais comum nas artropatias degenerativas, tudo bem? Uma osteoartrose, por exemplo. Depois, o calor e rubor de média intensidade, ele já é mais das doenças inflamatórias do tecido conjuntivo, ok? Pode acontecer mais, principalmente em tecidos um pouco mais periféricos, eles tendem a manifestar o edema de uma forma mais visível, né?
a articulação ela é mais profunda. Então, o edema ali, para ele manifestar de forma visível, ele tem que ser bem extenso mesmo, tá? Quando são pequenos edemas, geralmente ele não manifesta, que é a ponto da articulação ser visivelmente aumentada de volume, tá? Depois, calor e rubor de grande intensidade é mais comum em patologias metabólicas, infecciosas e traumáticas, né? Então, tudo que tem infecção, algo infeccioso, uma bactéria, um vírus, as chances disso edemaciar é maior. Num trauma, da mesma forma, né? Um trauma, de acordo com a intensidade desse trauma, as chances dele edemaciar é maior do que em estruturas mais profundas. Falei de edema, mas calor é porque acaba caminhando junto, né? Calor e rubor é só aumento dessa temperatura. Edema articular, baixo volume nas osteoartrites. Então, como eu disse para vocês, a articulação é difícil você ver esse edema. Mas lá no exame vai aparecer como, gente? No laudo do exame. Como que aparece um edema articular no exame, na ressonância? A descrição no laudo médico, vocês já se atentaram a isso? Quem que já pegou uma ressonância de um paciente que estava com edema articular? Ninguém? Eu já vi algumas ressonâncias, mas não me recordo ter visto com edema, não. Vem escrito como, então, Wesley? Eu não me recordo de ter alguma coisa relacionada a edema, mas poderia estar como derrame articular. Isso. Geralmente ele vem descrito como um derrame articular, tá? Derrame articular é a presença de edema dentro da articulação, ok? E aí vem o grande problema, né? O paciente que abre o exame e lê derrame articular, já vai para o derrame cerebral, né? Já acha que está tendo algo neurológico. É o exame ortopédico que está achando que está tendo algo neurológico. Então, por isso que é melhor não ler, né? Se o paciente não tem conhecimento, melhor não ler para não ficar se assustando de forma antecipada, tá? Sexta-feira, prof, só que a dela era da cabeça, ela caiu um tombo e bateu, a minha cunhada. Aí ela fez uma ressonância. Aí ela foi levar para a doutora ver. Quando chegou lá, a doutora ficou lendo. E ela foi desesperando. E a doutora lendo e ela desesperando. Quando foi ver, a pressão dela estava 13/9. Ela falou assim, pronto, eu já estou morrendo. O paciente já vai ficando desesperado. Não era nada demais, era apenas uns vasinhos que estava delatando, né? Aí, mas só com medicamento já resolvi o problema. Por isso que era a dor de cabeça dela, né? Mas assim, só pelo motivo da doutora ler, a pressão dela já foi lá em cima. Por isso que eu falo para vocês, né? A nossa expressão facial, quando você estiver pegando o exame de um paciente, conta muito, né? Então, geralmente, eu peço, às vezes, eu dou uma olhada mais por cima dos exames e deixo para fazer essa leitura mais detalhada depois, tá? Pode deixar o exame aqui? E aí depois eu leio com cuidado, com bastante atenção, né? Porque é um silêncio crucial, né? Aquele período que o profissional está lendo o seu exame e você ali esperando. Às vezes o profissional está demorando 1 minuto, parece que passou uma eternidade, tá? Então, cuidado com isso. Mas vamos lá. Crepitações articulares. Então, as crepitações é aquele, né? Hoje eu amanheci crocante, não é assim que as pessoas falam, né? Vai mexer, fui abrir o braço, foi esticar o braço, creque, foi esticar o joelho, creque, né? É o crocante. Então, as crepitações articulares
elas se manifestam geralmente na osteoartrite, nas tendinites e na artrite reumatoide, tudo bem? Então, é uma manifestação que conta. Além da gente ouvir a crepitação, nós precisamos palpar, né? Então, coloca a mão no joelho do paciente e pede para ele, estique e dobra o joelho, né? E sua mão tá lá, e daí você tá sentindo nossa mão. Ou então, quando você vai mobilizar a patela, né? Empurra ela para baixo, empurra ela para cima. Quando você vai fazer esse deslizamento, ela desliza como se ela estivesse numa folha de papel. Num terreno, numa terra, numa rua sem asfalto. Pode no falar, Wesley. meu joelho direito também, quando faço flexão e extensão, parece que tem uma britadeira dentro do joelho, que parece que tá moendo uma tonelada de cascalho, sabe? Isso era já Esses dias eu recebi um áudio da paciente. Aí eu achei, falei assim, nossa, mas acho que a filha dela deve ter mandado, né, por engano. Sabe quando você acha que é a criança que mandou um áudio? Mas ela falou, aí ela mandou o áudio e ficou quieta, não escreveu nada. Daí deu um pouco, passou um tempo, ela mandou, ai, esse é o som que o meu joelho tá fazendo, começou a fazer de ontem para hoje. Era um som do... Era muito engraçado. Mas em algumas pessoas realmente a crepitação você consegue ouvir, né? Outros você precisa palpar para sentir que ela está acontecendo, tá? Mas vamos lá. Depois o livro de vocês cita sobre o interrogatório complementar, né? Então o objetivo vai ser investigar o comprometimento sistêmico. Aqui ele cita lá a presença de febre ou não, né? A febre vai indicar o quê, gente? Se o indivíduo tem febre. Que alguma coisa. Quando já está com infecção, professora? Está com infecção. Provavelmente a febre é uma indicação. Oi? Então, a febre é uma presença, tipo, que não tá legal, que é alguma infecção, eu acho, né? Que não tá legal. Que tem um corpo estranho, né? Que tenha um agente infeccioso, que provavelmente o corpo está tentando eliminar aquilo, né? Aquele corpo estranho, por isso que ele está gerando a febre, né? A febre é um indício que o corpo está tentando eliminar aquele corpo estranho, certo? Então, a febre nesses pacientes, ele é classificado no livro de vocês entre as não febris e as febris. Leram sobre isso? Então, ele vai citar que, por exemplo, as doenças inflamatórias que podem manifestar febre, né? São as autoimunes, as reumáticas autoimunes, como o lúpus, né? A doença de Still, artropatias reativas, são as que ele cita. Ou as doenças infecciosas, como vocês citaram, endocardite bacteriana, o próprio HIV, ou algum tipo de virose. Além disso, as doenças não inflamatórias, aí vão ser as degenerativas, como a osteoartrite, síndromes metabólicas, a fibromialgia, que é algo que dói, pode até aumentar a temperatura no local, mas não gera febre sistêmica no corpo como um todo, tá? Essa é a diferença dessa manifestação. Deita ali, vai dormir. Ó, a mãe dando bronca nas crianças. Esse comprometimento sistêmico, pessoal, é entender como que a patologia está comprometendo o sistema como um todo, né? O corpo todo está reagindo. É só no local da dor ou tudo tá
tá tendo um comprometimento respiratório, cardíaco, por isso que eu tenho que aferir pressão, fazer a ausculta pulmonar, enxergar esse paciente como um todo, tá? Depois, os antecedentes familiares e pessoais, tá? O que isso tem a ver com essas doenças, pessoal? Antecedentes pessoais? Isso. Esses pessoais entraria na questão genética? Isso, exatamente. Questão genética. O que isso tem a ver? Da questão familiar seria por questões, por exemplo, de câncer, pessoas que têm câncer na família, principalmente quem é familiar de primeiro sangue é mais predisposto a desenvolver também, né? Claro que vai entrar outras questões também, como ambiental, ambiente. Só um minutinho. Desculpa, é que eu tô no serviço, ligou o liquidificador aqui. Tá, vai entrar a questão do... Tá, perdi o raciocínio, espera aí só um minutinho que eu vou... Tá, Antecedentes familiares. Na questão igual do câncer, né? Quem tem parente na família que tem câncer, principalmente se for de primeiro de sangue, né? Vai ser mais predisposto a desenvolver, né? Agora, na questão pessoal, eu imagino que seja... vai entrar a questão genética também, né? Da pessoa já ter a genética já predisposta para desenvolver alguma patologia, né? Imagino que seja isso. Isso, os antecedentes familiares colher o histórico. Tem mais alguém na sua família que tem essa manifestação, né? Quem que é esse familiar? É seu familiar mesmo ou é familiar do seu marido, né? Às vezes fala, um cunhado, né? Tem, nada a ver, né? Cunhado, irmão do seu marido, não tem esse link genético, tá? E fatores pessoais são fatores mesmo que a pessoa de hábitos, né, que ela pode ter adotado, o que ela fazia antes e agora não faz mais, né, ou tomou um tipo de medicação, tomou uma vacina, fez um tratamento diferente, passou por algum outro trauma, né, alguma coisa que aconteceu dentro da vida desse indivíduo, mas que não teve correlação de genética anterior, tá? Depois nós vamos para o exame físico geral. Nesse exame físico a gente vai ver, de fato, o que está acontecendo mecanicamente nesse corpo, tá? O nosso foco vai ser onde ele tem maior queixa de dor. Então, a gente vai ver esse paciente num estado geral dele. Qual que é o estado de nutrição? Ele tem uma aparência bem nutrida, desnutrida, obeso, né? Importante a gente fazer o cálculo do IMC, né? Sempre ter uma balança, uma fita métrica para ver a altura desse paciente. Vai observar a cor da pele das mucosas, se ele é muito pálido ou extremamente avermelhado, né? Indicando os sinais de anemia, né? De palidez, perde a coloração das mucosas do olho, da boca, fica mais o interior da boca fica mais clarinho, mais pálido mesmo, né? Sinais de desidratação. O que é um sinal de desidratação, pessoal? Que você fala, olha para a pessoa e fala assim, tá desidratada. Uma pele mais ressecada, os lábios mais esbranquiçados, às vezes rachado, uma pele mais puxada para o amarelo. A pessoa mostra desânimo, fraqueza. O olho também, quando tá aquele olho meio fundo, já vê.
Eu falei, porque quando você olha para o paciente, você olha aquele olho meio. O olho não está com aquele olho meio brilhoso que fala, você já pode saber que ele está meio. Não está se alimentando, não tá se alimentando direito. E quando também está com a. Oi, cortou o vídeo aqui. Mas vamos lá. Isso mesmo, pessoal. Do que eu ouvi certo, né? Sinal de desidratação, pele seca, descamação da pele, né? A pele enrugada, mais enrugada, a boca rachando, né? Os olhos podem ficar mais, a sensação de olhos mais fundos, um paciente que se cansa mais rápido, tá? E em idosos, principalmente, um sinal de desidratação é um delírio, é uma confusão mental. O paciente estava bem e do nada começa a não falar coisa com coisa, não interagir com a sociedade, perder a noção do tempo, ele tem um delírio. A desidratação pode ser uma das causas, né? Então, por isso que quando a gente fala de idoso, principalmente, quando eu atendo idoso, eu já deixo um copo de água do lado, né? No intervalo de uma série e outra, um golinho de água, tá? Para ir orientando a família de fazer esse cuidado também, né? Agora os idosos ficam em casa, não vão para o consultório, mas quando iam, a gente fazia esse cuidado para não desidratá-los e reidratá-los em alguns casos, tá? E lembra que idoso deixa de tomar água porque tem incontinência urinária, daí não quer ir no banheiro toda hora, né? Ou tem escape, por isso que não toma água. Então, isso tudo precisa ser visto. A avaliação do indivíduo é sistêmica, né? Indivíduo como um todo. Vamos lá. Ulcerações, a gente precisa observar se ele apresenta, né? Úlceras nas proeminências ou no local onde ele tem dor. Ulcerações, a gente pode ser uma das manifestações, por exemplo, no próprio lúpus, algumas feridas, né? Parece feridinha, machucado na pele do paciente. Temperatura, né? Se é diferente do lado direito para o lado esquerdo, se tem o indivíduo relata febre, enfim. Cadeias de linfonodos palpáveis. Lembram que essas patologias, elas têm esse caráter autoimune, né? O próprio corpo reagindo contra ele, né? Então, quando você tem uma infecção de garganta, por exemplo, o linfonodo não aumenta, né? O médico vai lá quando você está com dor de garganta, ele vai palpar seus linfonodos na região do pescoço, né? E vai observar se eles estão com o volume aumentado ou não, que vão indicar a presença de algo infeccioso, né? De que o corpo está reagindo contra algo. Então, é importante a gente palpar esses linfonodos nesses pacientes, porque se essas patologias, elas podem ter crises, né? E quando o indivíduo está em crise, esse linfonodo vai estar aumentado. Quando ele não estiver em crise, isso vai se diminuir, tá? Depois, alterações posturais e de marcha. Vou fazer a avaliação de postural como em qualquer outro paciente e de marcha como em qualquer outro paciente para avaliar se ele apresenta alguma dificuldade ou não, tá? Depois nós vamos, pessoal, para as avaliações mais específicas. O livro de vocês trouxe a ATM, os níveis da coluna, tornozelo e pé, se não me engano, e membro superior, tá? Isso aqui vocês já viram lá em DFF também, mas vamos relembrar. Como que eu vou avaliar a TM e quando que eu vou avaliar a TM? Primeiro, quando? Quando que eu avalio a TM do paciente? Na fase
fases de oscilação? Vamos lá, pessoal. Quando que eu vou avaliar a TM? Prof, no livro está falando na expressão as fases de oscilação. Não estou ouvindo. Não entendi. Quando que você vai avaliar a TM do seu paciente? Não entendi o que ela falou no livro. Professora, seria no relato de dor de cabeça, algo assim? E, na verdade, a TM você avalia na avaliação da palpação, né? Você avalia palpando, né? Como tá ali na imagem. Então, a gente posiciona as nossas mãos na região da ATM mesmo, entre mandíbula e maxilar, né? Nessa articulação. E eu vou pedir para o paciente fazer os movimentos que a ATM faz, né? Abrir e fechar a boca e lateralizar. Tudo bem? Nesses movimentos eu vou observar se tem crepitação, se um lado abre mais rápido do que o outro, né? Porque aqui o disco ele tem que sair, ele tem que deslocar, né? Deslocar, não, movimentar, para que a boca abra, tudo bem? Então eu vou observar se, por exemplo, eu sinto o lado direito indo primeiro do que o esquerdo, tá? A palpação para ver se, só de encostar aqui o paciente relata dor, deslizar por todo o músculo do masseter para ver se é uma região tensa de dor. Para quem tem bruxismo, apertamento dos dentes, isso vai estar rígido. E se esses movimentos funcionais geram dor, né? Nesse paciente, não consigo abrir a boca, não consigo fechar, mais abrir, né? Não consigo comer algo mais duro, né? Uma carne mais rígida, não consigo mastigar. Então, ali nas imagens abaixo, ele usa uma régua, né? Para avaliar quantos centímetros que o paciente consegue abrir a boca. Por exemplo, isso é um método de avaliação. Avalia no início da sessão, ele consegue abrir 3 centímetros. Depois, vai observar quantos centímetros a mais que ele conseguiu, né? Ou então, não tem régua, mede com os dedos do próprio paciente. Quantos dedos você consegue colocar? É 2, é 3, é 4, ou é só um, não consigo colocar nenhum dedo meu entre os dentes da boca, tá? Na abertura da boca. Esses são métodos para a gente avaliar, tá? Mas a TM é algo que, se o paciente não se queixa disso, dificilmente as pessoas lembram de avaliar. Mas um paciente que tem muita dor de cabeça e muita tensão cervical, região de trapézio, a gente também precisa avaliar a TM, que ela pode ter essa correlação de dor irradiada para a região de trapézio também, tá? Eu tenho alteração na ATM. Se eu abrir muito a boca, ela desloca. Mas isso normalmente acontece ou pela manhã, na hora que eu acabo de acordar, ou à noite, no final da noite, na hora que eu for dormir, que é a hora que a musculatura está mais relaxada, né? Daí ela desloca. Ou durante o dia também, se eu tiver com sono e for bocejado, ela desloca. Eu já aprendi a colocar no local de novo, sabe? Eu mesmo consigo já colocar ela sozinho, mas já teve algumas vezes, já sou até conhecido lá na UPA, porque eu chego lá, que às vezes eu não consigo recolocá-la de novo, sabe? E, inclusive, uma vez eu fui num consultório de uma dentista, daí na hora que ela estava fazendo a avaliação, ela falou assim, abre mais a boca. Eu falei assim, eu não posso abrir muito a boca, porque eu tenho uma disfunção na ATM. Se eu deslocar muito, se eu abrir muito a boca, daí ela desloca. Daí ela parou assim, a dentista parou assim, ficou pensando, falou assim, ATM? Daí eu falei assim, sim, a articulação temporomandibular. Daí ela falou, tá bom, sabe? Daí, tipo assim, como ela ficou pensando, assim, tipo, tentando relembrar, né?
eu já não voltei nela nunca mais, sabe? Porque principalmente que é para a extração do siso, né? Eu não voltei mais nela. Falei assim, você não sabe o que é isso, né? Eu não senti segurança nela, né? Ela não vai saber me socorrer se deslocar e não conseguir pôr, né? É, Ai. Mas é complicado, mas o ideal é você tratar, né, Wesley? Você já sabe que você tem essa disfunção, você tem que fazer o aporte muscular para isso, reposicionar ela, ver por que que ela está saindo do lugar, né? Por que que ela desloca com tanta facilidade e treinar essa musculatura. Tem vários exercícios aí para serem feitos. sim, eu estou pretendendo ver o porquê disso, só que a questão financeira não está colaborando muito, sabe? Então, só que já faz uns... Foi desde um acidente de moto lá em Porto Velho que surgiu esse problema, né? Então já faz uns 8 anos que ela é assim, né? Só que de uns tempos para cá tá acontecendo com mais frequência, sabe? Mas uma hora eu vou ver isso. Ou você mesmo pesquisa, agora já consegue entender isso. Isso também. Vamos lá. Coluna cervical, pessoal. Quais são as possíveis alterações que a gente pode encontrar na coluna cervical? Hérnias discais, hipercifose, hiperlordose, Rigidez no movimento. Limitação, né? Rigidez em movimento. limitação de ADM. E tem uma patologia também, que esqueci o nome, mas é uma a coluna fica como se fosse em formato de bambu, esqueci o nome da patologia. Qual que é, pessoal? Vocês apresentaram semana passada, mas não é mais na cervical, não. É lá na Só no lombar. cervical, né? Tá. Mas vamos lá. Cervical, então, qual que é a curvatura fisiológica da cervical? Cifose, né? Da cervical é cifose, né? Lordose, Cifose? cervical. Lordose. Lordose cervical, né? Então, a cervical, ela tem fisiologicamente uma lordose. Então, a gente pode encontrar como alteração um aumento dessa lordose, então uma hiperlordose cervical, tudo bem? Agora, façam uma hiperlordose cervical em vocês aí. Vocês já viram alguém andando assim? Se ele faz isso, para ele fazer uma hiperlordose cervical, ele não enxerga na frente dele. Tudo bem? Então, dificilmente a gente encontra uma hiperlordose de todas as vértebras cervicais, tá? Quando o indivíduo faz uma hiperlordose, ele vai ter que fazer algum nível de retificação para ele conseguir olhar para frente, senão ele vai olhar só para cima, né? Se ele fizer uma hiperlordose. Então, para ele manter a horizontalização do olhar, ele vai ter que fazer um nível de retificação, tá? Da cervical. Então, Ele vai ficar dificilmente contando as estrelas só. fica contando as estrelas só. Vai ficar igual porco, né? Só olhando para cima. Então, dificilmente você encontra uma hiperlordose pura, tá? De cervical. Por conta dessa necessidade da gente ter de horizontalizar o olhar, ok? Quais os pontos anatômicos que a gente usa para avaliar a cervical? Prof, trapézio, fibra superior. De ponto muscular, ok. É inserção, né? Mas de ponto anatômico eu falo de proeminência óssea, Aline.
Passando a mão na cervical de vocês, qual que é o ponto mais proeminente que vocês sentem? A C5? C5 ou T1? O mais proeminente é C7, né? Processo espinhoso de C7, aqui na base da cervical, em transição com T1. Tudo bem? O teste que a gente faz para ver se é C7 ou T1, vocês colocam o dedo, um dedo em C7 e outro em T1. Coloca aqui. E vocês vão movimentar a cabeça fazendo rotação. Quem que vai mexer? C7 ou T1? C7. C7, né? Porque ela que é da cervical, responsável pelos movimentos da cervical. Então, quem movimenta é C7 e se você sente parado é T1, tá? Vamos lá. Então, o ponto anatômico de maior referência é C7, né? O ponto mais proeminente que a gente tem na cervical. Os movimentos esperados da cervical, pessoal. Quais são os movimentos que a cervical faz? Flexão, extensão. Flexão, extensão, rotação. Rotação lateral. Flexão, extensão e rotação lateral. Inclinação. Inclinação. Né? Não. Inclinação cervical, lateral, tá? Quais outras estruturas que a gente precisa avaliar quando o indivíduo tem dor cervical? A musculatura, esternocleidomastoide, o trapézio. Esternocleido, trapézio. A musculatura extensora e flexora também da cervical, né? Extensora, flexora. A parte muscular, que é por função, já é da cervical mesmo, mas quem mais que pode estar envolvido numa dor cervical? Os discos intertarsais. O paciente também não pode ter um comprometimento em membro superior, que pode estar desencadeando dor cervical? Nos ombros. Mais também. provável, né? Oi? Tem alguém com o áudio aberto que está cortando bastante. Não é o seu? Não sei se é o meu que está cortando ou se é alguém que está tentando falar e está cortando. Mas a senhora eu estou ouvindo bem. Está tendo alguma interferência. cortando muito Ninguém o com áudio sinal. aberto agora. Mas vamos lá. Qualquer comprometimento em membro superior também pode afetar a cervical. Assim como na ATM, né? Então, nas articulações, uma acima e outra abaixo, né? Geralmente vão estar relacionados com a disfunção. Então, a gente precisa sempre avaliar aquelas que estão ao redor, tá? Pensando em cervical, ATM e membro superior. Provavelmente, qualquer tipo de lesão em uma dessas tem chance de estar correlacionado com a dor cervical, tá? A palpação da cervical, ela é interessante que a gente faça deitado, né? O paciente deitado, e aí a gente vai identificar esses pontos. Então, bem na base do crânio, quando a gente começa a palpar aqui na lateral, eu gostaria que vocês palpassem aí na casa de vocês. Então, a gente vai pegar essa base do occipital, né? Que é essa lateral aqui, que sustenta o nosso crânio, certo? Deslizando mais para dentro, a gente vai entrar nesse forame, né? Que é por onde inicia a nossa coluna. Então, C1, ela geralmente não é palpável, tudo bem? Geralmente. Em alguns pacientes é possível ser palpado o processo transverso espinhoso, de
espinhoso não, que não tem. O corpo mesmo de C1, tudo bem? Depois, a gente vai contando a vértebra dedo por dedo. Identificou um processo? Coloca um outro dedo abaixo. Por exemplo, se aqui você sentiu C2, logo abaixo, C3, C4, C5, C6, C7. Tudo bem? Geralmente a distância de um processo para o outro é de um dedo. Tudo bem? Então, essa palpação a gente vai fazer com o paciente em decúbito dorsal e nós vamos realizar identificando pontos dolorosos, assim como o alinhamento desses processos, para analisar se bate com aquilo que a gente viu na avaliação postural, tá? Se é por exemplo, o indivíduo pode fazer uma escoliose na cervical? Pode, tá? Isso a gente vai avaliar o alinhamento dos lobos da orelha, tudo bem? Pelo alinhamento do osso das preeminências occipitais, para ver a altura de um dedo diferente do outro. Um tá assim, o outro tá assado, né? Pode indicar uma inclinação, sim. E aí a gente vai observar se essa alteração ela está estruturada já está rígida, ou se é só por uma alteração muscular, que eu mexo em esternocleido, por exemplo, eu corrijo essa rotação e inclinação, tá? Depois na coluna torácica. Então, quais as possíveis alterações? Primeiro, qual a curvatura fisiológica da torácica? Todo mundo nasce com a torácica? Em que posição? Qual que é a curvatura fisiológica? Agora é a cifose. Agora é a cifose, né? Para uma mecânica harmônica, a cifose, certo? Depois disso, identificou que a fisiológica é uma cifose, certo? O que eu posso encontrar de alteração na caixa torácica? Hiperlordose, escoliose. Na torácica, Wesley, hiperlordose na torácica? Hipercifose. Hipercifose ou escoliose. Isso, uma hipercifose ou uma escoliose, ou então, o que vem acontecendo muito, uma retificação dorsal, né? O paciente que ele inverte, inversão da curva, a gente fala. Ele deveria ter uma cifose de tanto ficar sentado e se autocorrigir unindo as escápulas, estufando o peito, ele acaba retificando a dorsal. Em vez dela ter essa leve curvatura, ela fica reta. Quase indo por uma hiperlordose, assim, né? Oi. Quem tem o peito de pomba, que é chamado aquele peito para frente, normalmente tem, né? Retificação da torácica pode desenvolver, sim. Isso. Tá? É o que a gente vai falar aí, dos tipos de tórax, né? Então, nas imagens aí, vocês observem o tórax chato, né? Que ele perde esse leve abaulamento do externo com as costelas. Depois, o tórax em tonel ou em barril, né? Que ele aumenta esse diâmetro antero-posterior, que é mais comum em qual tipo de patologia, pessoal? Repete a pergunta, por favor, professor. Em que tipo de patologia é comum o tórax em tonel ou em barril? Em patologias Respiratório. respiratórias. Lucas, em qual patologia que é comum o tórax em tonel?
Mariana, Alessandra. DPOC, prof? É respiratória? DPOC, né? No DPOC, né? Respiratória tem diferentes patologias, mas o paciente com DPOC, ele tem a chance de desenvolver esse tórax em tonel, certo? Uhum. Depois, o cifótico, né? O corcunda de Notre Dame, que a gente fala, né? Ele aumenta totalmente essa cifose que era natural, e cria essa giba, né? Na coluna, que na vista lateral a gente consegue observar de uma forma mais evidente. Depois, o tórax infundibiliforme, ou escavatum. Já ouviram falar desse tipo de tórax? Sim, eu já vi um já. Ele tem o externo, ele é mais fundo, tá? A porção inferior do externo, ela é mais funda, ela é mais para dentro do tórax. Ele também é chamado como tórax de sapateiro. Porque lembra que antigamente, acho que hoje nem existe mais sapateiro, né, gente? Que ele apoiava a caixa para engraxar sapato aqui no meio do peito, é como se afundasse a caixa torácica, tá? Geralmente ele vem por uma alteração congênita mesmo. E o cariniforme ou peito de pombo, que a Aline havia citado, é quando esse externo, ao invés de estar para dentro, ele está exacerbadamente saltado. E mais nessa região apical do tórax, né? Não tão base, mas apical elevada. Comum em pacientes asmáticos, né? Que pode desenvolver esse tipo de tórax. Pontos anatômicos para a gente avaliar a caixa torácica, pessoal. O que eu vou marcar no tórax do paciente para identificar? O que eu vou usar de não ponto sei se de está referência? certo. Eu não sei se está certo, mas seria o glóbulo da orelha, ver se está alinhado com o ombro, se o ombro está, no caso, no meio do tórax do paciente, e mas tá. Se o tórax está no meio, né? Isso, Está entre os se o ombros. tórax. Isso. Mas, por E exemplo, você vai avaliar um homem. Qual que é o ponto de referência que você vai olhar no tórax dele para avaliar o alinhamento desse tórax? Quais os ossos que a gente tem aqui no tórax para a gente ter ponto de referência? Os ossos do tórax seria seria clavícula. a clavícula, O alinhamento o da manúbrio, clavícula. é a clavícula, manúbrio, o externo e o processo tifoide. Isso, o externo, manúbrio e xifoide são processos do externo, né? É tudo externo. Então, eu vou ter como ponto de referência o externo, tudo bem? O alinhamento, por exemplo, das últimas costelas, né? Se uma está mais alta do que a outra. O alinhamento da clavícula e na vista posterior, o alinhamento dos processos espinhosos, né? Para ver se existe uma escoliose, por exemplo, quando existe esse desalinhamento, tá? E quais outras estruturas precisam ser avaliadas quando o paciente tem dor torácica? A estrutura muscular também.
De onde? Da dorsal, do ombro, peitoral. Região dorsal, do ombro, peitoral. O que mais? O abdômen também. Os abdômenes também, prof, porque se ele tiver uma flacidez, ele acaba forçando para baixo a coluna, né? Tendo uma cifose. Isso. A força muscular de abdômen. E a gente precisa avaliar também o diafragma, né? O diafragma está bem envolvido nessa parte de alterações biomecânicas do tórax, ok? Depois, região lombar. Qual que é a curva fisiológica da lombar? Lordose. Uma Agora é lordose. Agora é lordose, né? Lembra sempre, Wesley, que a gente precisa ter uma ao contrário da outra embaixo, né? Depois de uma lordose, sempre tem que ter uma cifose. Depois outra lordose, depois outra cifose. Para ter esse equilíbrio, porque se a gente fosse reto, a chance da gente cair ia ser igual aqueles bonecos de Arles, né? Se a gente fosse reto. Eu me confundo na hora de fazer a ligação de lordose com cifose, com côncavo e convexo. Deu me embaralho na hora. Então, essa diferença de curvaturas é para manter a física do nosso corpo, o equilíbrio, e facilitar a absorção dos impactos que chegam, né, durante a pisada, a caminhada. Mas vamos lá. Lombar, então, normalmente ela tem uma lordose. O que ela pode evoluir de alteração? Lá, Beatriz, o que a lordose pode fazer? Eu acho que tem alguém com a TV ligado na novela e tá com o áudio aberto. Desligar. A lombar, então, ela pode ter uma hiperlordose ou então uma inversão da curva também, que é uma retificação da lombar. E hoje em dia, apresentando também várias cifoses lombares. Por quê? O paciente fica muito tempo sentado. Pensa lá, fecha os olhos e sintam a lombar de vocês sentado para vocês verem. Se vocês escorregarem o bumbum um pouquinho para dentro aqui, ela vai fazer cifose, tá? Então, as pessoas que se sentam assim por muito tempo, a tendência não é só a lombar se retificar, mas sim de cifosar e aí perder toda essa mobilidade, né, da região lombar por conta dessa alteração da coluna. Os pontos anatômicos de referência. Vamos lá, pessoal. Na borda inferior das escápulas, lá na coluna, se a gente traçar uma reta entre as bordas inferiores das escápulas, eu vou ter a vértebra mais ou menos, geralmente, de T6, torácica 6, tá? Já pensando em lombar, se eu, na linha das cristas ilíacas aqui, olhem aqui nesse desenho, se eu traçar uma reta em cima das cristas ilíacas, ali no meio eu vou estar passando em cima de L5, tudo bem? Então, esses são alguns macetes para a gente identificar vértebras, né? L5 e T6 e C7 lá no cervical, que a gente disse que era mais proeminente, tá? Os movimentos que a lombar realiza, quais são? Laila. Deixa a Laila responder um pouco.
Laila. Laila, quais os movimentos que a lombar faz? Quem que ajuda ela sem ser o Wesley para descansar um pouco? André, quais os movimentos da lombar? Flexão lombar, extensão lombar, a inclinação lateral à direita e a inclinação lateral à esquerda. Muito bem. Então, são os movimentos que a lombar realiza. Então, primeiro, pessoal, se eu sei quais os movimentos que a articulação ou que o segmento realiza, eu vou pedir para esse paciente fazer esses movimentos de forma ativa, né? O senhor consegue fazer uma flexão, extensão, inclinação lateral para os dois lados, rotação? Consegue? Ótimo. Agora que a gente vai avaliar a amplitude de movimento, tá? Primeiro a gente pede esses movimentos de forma ativa, depois de forma passiva, ok? Quais outras estruturas precisam ser avaliadas quando a queixa é dor lombar? O que mais que está envolvido numa dor lombar, pessoal? Prof, o comportamento da perna também seria Encurtamento do membro rotação no inferior. joelho também. Alterações nos membros inferiores, fraqueza muscular, tanto do abdômen como da coluna lombar também. Isso. Vão poder desencadear qualquer uma dessas dores lombares, né? Alterações nos pés, né? O tipo de pisada, o tipo de calçado. Tudo isso vai influenciar nessa dor lombar e precisa ser revisto, reavaliado, ok? Símbolo escapular. Aqui eu coloquei uma imagem de como é feita a avaliação postural em estudos, tudo bem? Precisa colocar essas bolinhas nesses pontos anatômicos, que era que eu estava perguntando para vocês, porque daí ele tira a foto e o programa identifica esses pontos de referência para avaliar a postura do indivíduo, tá? Então, pensando na cintura escapular, no símbolo escapular, quais as alterações que ela pode desenvolver? Hein, pessoal? Pessoal, o que encontra na escápula de diferente? Eu não sei responder. Uma está mais elevada que a outra, prof? Prof, eu não sei se tá certo, mas uma escápula poderia estar mais baixa do que a outra, fazendo que o ombro também tivesse desalinhado, fazendo que a coluna também tivesse uma flexão lateralizada,
reforçando no caso também. Não sei se está certo, mas como ninguém respondeu. Então é isso, o alinhamento das escápulas, né? Uma mais alta do que a outra, isso pode acontecer. E outra coisa que acontece nas escápulas é a escápula alada, né? As escápulas, elas têm que estar, pensa aqui que as minhas mãos são as escápulas. Elas têm que estar no mesmo, assim, paralelas à caixa torácica, tudo bem? Acontece que algumas pessoas têm essa borda medial aqui, como se fosse o meu polegar da escápula, alada. Ela descola da caixa torácica. Então, em vez de ficar no mesmo plano, ela descola. E aí ela fica mais proeminente. E aí fica dando aquele sinal de asa, né, no paciente. Porque tem uma escápula alada. Quais outras estruturas precisam ser avaliadas quando existe alguma disfunção escapular? O que mais que pode influenciar uma dor na escápula? A estrutura do ombro, a musculatura também, alterações na coluna torácica também. Cervical também. Isso. Então é o centro do corpo, né? Qualquer alteração de cervical, membro superior e inferior podem desencadear uma alteração no símbolo escapular. Depois de membros superiores, basicamente é fazer os testes de força, de goniometria e os testes especiais que vocês já viram na literatura, né? Sempre avaliando esse indivíduo como um todo, ok? Escolham aí 3 movimentos de membro superior, 3 de membro inferior, mas faça essa avaliação, registrem para que esse paciente tenha um documento para nortear a sua evolução, tá? Depois de tornozelo pé, a mesma coisa, né? Avaliar a parte de amplitude de movimento com o goniômetro. Lembrando ainda mais que tornozelo, as chances de você encontrar um edema é maior, né? Alteração da coloração da pele. Então, observar e palpar todos os ossos do aparelho, os ossinhos do tarso, para a gente identificar algum ponto doloroso, algum ponto que ele tenha mais desconforto, tá? Nos pacientes reumatológicos, geralmente as proeminências ósseas são mais doloridas, tá? E nesse ponto aí da imagem onde ele tá palpando, geralmente é um ponto dolorido em paciente reumatológico quando eu falo de doença autoimune, como lúpus, artrite, a fibromialgia. Um dos pontos dolorosos é nessa região, tá ok? Me ouvindo? Para fazer esses exames, prof, é necessário que registre as fotos? Você avaliando, você fala? Isso. Aham. Não necessariamente, mas se você puder tirar foto, fica legal. Para você ter um registro e ir comparando depois, né? Tá? Mas não precisa tirar foto, não. Depois, pessoal, e esses outros itens que a gente avaliou é relembrando, né? Mas aí ainda, por exemplo, a gente podia esmiuçar sobre avaliação de mão, de ombro, de cotovelo, mas isso tudo vocês já viram em DFF. De quadril, joelho, aquele tornozelo, porque geralmente são nas extremidades que você vai conseguir encontrar alguma alteração. O outro ponto da nossa avaliação vão ser os exames laboratoriais. Não necessariamente que o fisioterapeuta vai solicitar esse tipo de exame, né? Porque você não vai ter competência depois para interpretá-los. Mas quando você conversa com algum paciente reumatológico, no caso de lúpus, artrite ou psoríase, ele vai falar assim:
eu fiz o exame de FAM e eu sou FAM positivo, ou então não, eu sou FAM negativo, tudo bem? Esse FAM é o fator antinucleico, tá? Ou antinúcleo. Ele é o que identifica se esse paciente tem sim a alteração autoimune, ou seja, que quer dizer que o próprio corpo é que está reagindo contra ele, tudo bem? Então, esse é o padrão ouro, o exame padrão ouro, para identificar se esse paciente tem um caráter autoimune ou não tem. O fato dele ter ou não vai dizer qual que vai ser a provável evolução dele, né? Se ele tiver um FAM positivo, as chances dele regredir e ter crises é maior do que aquele que tem um FAM negativo, tá? Além disso, os outros exames que podem ser feitos é a detecção de antígenos de histocompatibilidade humana, que quer dizer todas as células que estão reagindo contra o próprio tecido. Então, ela vai dosar a quantidade dessas células. Se estiver extremamente elevado, vai ser um indicativo também. E dosagem do complemento total, que são as substâncias que complementam, que auxiliam nesse sistema imunológico, tá? Então, basicamente, os exames laboratoriais vão buscar a identificação de algum ponto que justifique esse ataque autoimune. Está tendo mesmo ataque autoimune, então provavelmente as células de defesa vão estar aumentadas. E é isso que vai ser avaliado nesses exames, tá? E por último, para finalizar, os exames de imagem, certo? Se o indivíduo tem uma artrite reumatoide, qual que é o melhor exame para a gente identificar essa presença de artrite, pessoal? Tomografia? Oi? Tomografia? Tomografia? É mais Já legível, que né? raio-x, A imagem né? dela. A raio-x, mas assim, ela é muito preta, né? Não sei se é melhor para identificar. Eu, assim, eu já vi a tomografia e a raio-x. A raio-x parece que é mais difícil, né? O raio-x, ele não é tão específico a imagem, né? Não é tão detalhada. Já na tomografia já é melhor, né? A qualidade da imagem que você observa. Mas geralmente a ressonância é mais utilizada, eu falo de artrite, né? Para essa identificação, porque ela capta melhor a qualidade dos tecidos moles, tá? Então ela acaba sendo mais interessante do que no raio-x. No raio-x, quando a gente observa, a gente já pode ter uma pré-noção daquilo que realmente tem ali dentro. Mas a gente ainda não pode afirmar de fato só diante de um raio-x que não é tão fidedigno nesse diagnóstico, tá? Exceto se você está procurando simplesmente uma fratura, tá ok? Pessoal, acho que era só isso. Oi. Eu estava vendo esses dias, porque eu estava fazendo um curso, né? E aí eles dizem também que recentemente surgiu um exame de laboratório, um exame de sangue que pode também identificar a artrite reumatoide, é verdade? Então, não sei esse que fala assim, exatamente, tem artrite, né? Não De sei ao certo, anticorpo. mas o exame de sangue que eu disse são esses, que já existem há bastante tempo, que são esses exames laboratoriais são de sangue, né? Uhum. O FAM, o histocompatibilidade, esse dosagem de complemento, todos são exames de sangue, tá? Mas eles dosam a quantidade de células de defesa que o indivíduo tem, e aí ele vai somar com a clínica, né? Por exemplo, para ter a artrite, a Sociedade Brasileira de Reumatologia vai estabelecer alguns padrões. Por exemplo, tem que ter mais de 4 articulações comprometidas para dizer que tem artrite, entendeu? Uhum. Só ter uma articulação não pode fechar um diagnóstico de artrite reumatoide, tá? Então, vai somar
os exames laboratoriais, com o exame de imagem, com o exame físico que você vai fazer nesse paciente, tá? Mas a ciência vem evoluindo bastante, né, quanto a isso. Vamos lá, pessoal, alguma dúvida? Eu vou fazer uma chamada hoje, valendo alguns pontos. Vamos lá, Alessandro, tá aí? Aline Simeone. Eu, Aline prof. Gama. Aline Gama veio. Não veio. Por aqui. Amanda Dias. Antônia. Ô, prof, quem respondeu a chamada pode ir saindo? Só um pouquinho, Aline. Vou passar um recado ainda. André veio Presente. hoje. Andriele faltou. Beatriz está aí. Cristiane está aí. Débora. Eridalton veio. Esther. Esther, cadê Esther? Esther saiu, né? Ela estava aí agora há pouco. Hugo, Ingrid, Jéssica, Karina. Opa.